Pelo sinal da Santa Cruz, e nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas irmãos, louvado seja nós, do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, celebramos hoje o dia da Sagrada Família. Em muitos aspectos poderíamos fazer reflexões úteis para nós. Por exemplo, como é de praxe, tomar o conteúdo do Santo Evangelho. Mas, se não me engano, é o terceiro domingo depois da Epifania, que tem esse mesmo Evangelho como tema de nós, Deus permitindo, podemos deixar para depois. E tomamos então o tema tão importante da família. A família, se costuma dizer, numa linguagem já clássica, é a célula máter da sociedade. Uma sociedade bem constituída tem famílias bem constituídas. É sobre este alicerce que uma sociedade bem constituída existe, funciona e produz os seus resultados. A família, como nós sabemos, nasce da união indissolúvel entre o homem e a mulher. Isto constitui uma família. Reparem bem, união indissolúvel. Por isso, não é um mero contrato legal, é um acordo de união estável e que deve perdurar enquanto é vivo pelo menos um dos membros desta família, o marido ou a mulher. Dentro da igreja única, verdadeira, que Deus estabeleceu, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a família é um dos 7 recursos de graças especiais que a igreja, depósito riquíssimo, tem para distribuir sobre as almas, encaminhando-as para a salvação. É a família uma sociedade que nasce de um desses sacramentos, que nós sabemos que é o matrimônio. É de muito peso nessa sociedade. Há muitos anos atrás, fazendo uma palestra para um grupo de pessoas em uma vila no interior da Bahia, alguns dos principais vieram me perguntar: qual é o maior sacramento? Nós estávamos conversando sobre o assunto e chegamos à conclusão de que o maior sacramento é o matrimônio. Eu disse: não. O maior sacramento é a Eucaristia.
Eucaristia é o próprio Deus. Os outros sacramentos são graças que esse Deus dá. Portanto, são menores. Mas é um sacramento importantíssimo. Nós sabemos pelo catecismo que é um sacramento indissolúvel. Quando duas pessoas resolvem se casar, resolvem estabelecer uma sociedade definitiva. Só é permitido um novo casamento para um dos dois, caso morra o outro. E então, com a morte, como dizia o direito romano antigo, mors omnia solvit. A morte dissolve tudo. Mesmo o casamento, a morte dissolve marido e mulher, fica morrendo um dos dois, já não é mais marido e mulher, não é? Mas o restante fica viúvo e pode convolar nova núpcia, pode se casar de novo. Complicado, depois que se casa, porque para que é o casamento? O que é que a Santa Igreja ensina que é a finalidade principal do casamento? Gerar filhos para a igreja, para o céu, para a pátria. Quantos filhos os pais casados devem ter? Quantos puderem. Quantos puderem. Hoje a falta de Deus tem levado os casamentos a se reduzirem. Pessoas que se casam e desejam ter um único filho, no máximo 2. No máximo 2. Mas Deus abençoa a família numerosa. Deus abençoa a família numerosa. Conheci mais de um casal que teve 20 e tantos filhos. E o interessante é que a mãe não era uma pessoa doente. Não. Tem uma comadre que tem 20 filhos. Nem parece que ela tem 20 filhos. Magrinha, 20 filhos, todos criados, todos constituídos suas famílias. Essa é a finalidade fundamental do casamento. Há uma segunda, em segundo lugar, que é o conforto mútuo do casal. Isso não é a primeira finalidade do casamento. A primeira é gerar filhos. Naturalmente, gerar e educando-os desde cedo no temor de Deus. Quem recebeu
princípios católicos desde pequeno, pode testemunhar isso. Eu, por exemplo, vou me lembrar quem foi que me ensinou a fazer o sinal da cruz, quem me ensinou a rezar o Padre Nosso, a Ave Maria. Provavelmente minha mãe ou meu pai, mas eu não me lembro, porque era bem pequeno quando foi introduzido, não é? O que a gente vê em famílias católicas, por exemplo, famílias que têm o sadio católico costume de abençoar os filhos tomam frequentemente a bênção a seus pais. Muito comum na principal sala da casa um quadro, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, ou do Imaculado Coração de Maria, ou outros parecidos. Como é que a gente, cedinho já, mal começava a falar, nossos pais faziam, passou por ali, a bênção, Papai do Céu, bênção, Mamãe do Céu, é a primeira oração, não é? Que é a coisa mais útil, importante e necessária para nós fazermos, que é rezar. Mas a gente precisa aprendendo a não se deitar sem rezar, por exemplo. Fazer direitinho suas orações. Encaminhar os filhos para o catecismo. Hoje a igreja decadente como está, precisa saber para onde é que vai levar os filhos. Eu conheço um caso de uma igreja cujo pároco se considera católico. No entanto, o principal catequista da igreja é um comunista. Eu cresci pertinho da igreja de Senhor do Bonfim, lá em Salvador. Naquele tempo havia uma meia dúzia de ótimos padres. Ótimos padres. O reitor, Padre Paulo Putten, era admirável. Admirável. Quando ele ia pregar sobre Nossa Senhora, ele se derretia todo de amor. Era uma coisa impressionante, Padre Paulo pregando sobre Nossa Senhora. Eu tive um colega meu que tornou-se padre e foi coroinha do Bonfim, como eu também fui coroinha do Bonfim, e dizia muitas vezes, já morreu. Posso dizer que conheci um santo, Padre Paulo. O padre catequista era Padre João Afonso. Meu Deus! Quanta bondade aquele homem tinha. Como se respeitava Padre Paulo. Havia catequistas que dividiam os grupos para dar aula, mas de vez em quando o padre dava a todo mundo, revisava, etc. E na hora que o padre Afonso vinha dar aula, na hora de rezar ou cantar, ele fechava os olhos. E entre nós meninos, que notícia corria? Sabe por que o Padre Afonso fecha os olhos quando ele reza?
Não porque ele vê Jesus. Pode-se imaginar a veneração que um sacerdote desse inspirava. Pode-se imaginar na rua onde ele passava. Meu santinho, Pai da Força, meu santinho, Pai da Força. Então tinha que ir provido de muitos santinhos para distribuir medalhas, etc. Aquela bondade com todos. Então a criança desde cedo vai aprender. Família bem constituída leva os filhos a aprender desde cedo, não só a rezar, mas o que rezar, não é? Tem as orações mais comuns, são as orações básicas do Santo Rosário, que é o Padre Nosso e a Ave Maria, não é? São as mais comuns, que qualquer menino católico sabe. Além de outras, porque eu fiz primeira comunhão com 7 anos de idade, dia 1º de novembro de 1942, cheguei do Bonfim, e já sabia rezar o ato de contrição. Hoje eu encontro gente adulta, com 30, 40 anos, que não sabe rezar a contrição. E não sabe por quê. Perdoe, eu acho que é mais relaxamento, porque dava para aprender, não é? Vai conversar, não sabe, na outra já vai sabendo. Na outra já vai sabendo. A união marido e mulher tem que ser uma coisa em Jesus Cristo, como São Paulo recorda na sua preciosa carta aos Colossenses que lemos hoje. Fazer tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O marido e a mulher devem procurar viver unidos. Para isso, como qualquer comportamento católico, é necessário que a pessoa tenha humildade. Se não houver humildade, não haverá boa união. Não haverá boa união. Quem é o chefe da família? É o homem, o marido. Por quê? Porque Deus fez assim. Você vai reclamar com Deus? Foi ele que fez assim. Mas um bom marido não vai tomar decisões de família sem consultar a sua esposa. Vai ouvi-la. Os dois vão analisar a questão para ver se é melhor tomar aquela atitude ou outra. É necessário, então, que haja uma harmonia muito grande entre marido e mulher. Seria horrível se víssemos, não é? Nossos pais brigando um com o outro, reclamando um contra o outro, ou até falando mal um do outro com outras pessoas. Não, gente. Se há falhas, como diziam os antigos, roupa suja se lava em casa. É necessário que haja, então, uma harmonia entre o casal. Essa harmonia custa. Primeiro, por causa das misérias de cada um de nós, que é o obstáculo.
as misérias de cada um. O marido e a mulher precisam ir para o outro, lembrando que é falho, não se achando o dono da sabedoria e vai impor ao outro. Muito cuidado, muito cuidado. Manter constante e boa relação. O trabalho principal do marido é o sustento, a educação, depois o sustento da família. Assumir a família, sustentá-la. Precisa muito cuidado na relação dos pais com os filhos, com relação a outro cônjuge. Às vezes acontece que a mulher, conscientemente ou não, faz intriga com os filhos contra o marido. Às vezes acontece. Separa. Leva ao desrespeito ao pai. Isso acontece. Não é raro, não. Não é raro. Depois o exemplo. O exemplo. O exemplo de trabalho. O exemplo de trabalho dos pais. Os filhos devem aprender a trabalhar desde cedo, ajudando em casa. Criar filhos preguiçosos, uma questão da responsabilidade muito grave de pai e mãe. Muito grave. Às vezes acontece que a mãe é super protetora do filho e vai fazer um mal enorme ao filho desse modo. Porque não ensina o filho desde cedo a responsabilidade, ao trabalho, as habilidades que precisam aprender. A mãe, por exemplo, a mãe sabe costurar, ensina as filhas, sabe bordar, ensina as filhas. Minha mãe, que assumiu o cuidado dos irmãos dela com a morte da mãe dela, meu avô não era um homem de tantos recursos, fazendo renda de bilro, ela juntou dinheiro e comprou uma máquina de costura. Com dinheiro ganho vendendo renda de bilro que ela sabia fazer. Isso vai educando os filhos, os trabalhos de casa que os filhos podem fazer, aquilo que é dos meninos, aquilo que é das meninas. Vida católica bem arrumada, respeito, nada de pecado, nada de intimidades. Cuidado como se educam os filhos.
Hoje nós vemos as coisas viradas para o ar. Uma delas que desagrada profundamente a Deus é o homossexualismo. A tendência pode não ser provocada pela pessoa. Ela pode ter a tendência, mas ela para aí. E vive a vida reta sem ceder a uma tendência ruim. Tem a humildade de carregar aquela chaga com disciplina e virtude. Em vez de ela prejudicar, ela não vai fazer mal nenhum, porque ela não é acatada. Os outros vícios, fumar, às vezes o pai fuma, pois dá um mau exemplo aos filhos, dá um mau exemplo muito grande aos filhos, fumando, cigarro, charuto, sei lá o que, prejudicando a própria saúde e mantendo a casa suja. A bebida alcoólica, tomar um pouco, por exemplo, de vinho, não é demais, mas ficar tonto, não estou falando de embriagar-se, você sabe o limite, até ali, bem, parou, para ali. Assim, a família é um ambiente santo, digno. As roupas, os vestidos das meninas, nada demais se a mãe faz um vestido bonito, enfeitado para a filha, mas não um vestido indecente. Uma saia curta. Ela vai servir de tentação para os outros. Qual é a medida de uma saia mínima? A medida mínima de uma saia é aquela em que a moça sentada, a saia cobre o joelho. A medida é essa. Se ela sentada, os joelhos estão de fora, ela não é uma saia de uma católica. O uso do véu das igrejas. Por quê? São Paulo diz que o homem foi feito à imagem de Deus. A mulher foi feita à imagem do homem. E ele disse que é por isso que a mulher deve estar de cabeça coberta na igreja. Isto é, a mulher, simbolizando o homem, simboliza a criatura. Então, o véu na cabeça da mulher é uma recordação aos seres humanos que eles são criaturas de Deus. Os homens com a cabeça descoberta é para recordar que Deus é o Senhor de tudo. É um símbolo educativo. Um símbolo educativo. Meus enfeites, evidentemente, precisam olhar
que ponto as inclinações são inclinações exageradas. Que leva às vezes até os pais a comprarem coisas caras que não podem para satisfazer a vaidade de um filho, de uma filha. Nada disso. Nada disso. Elementos que fazem mal. O televisor. O televisor, em geral, traz muita coisa ruim. E aquilo fica exposto o tempo todo. Perda de tempo e fonte de pecado. O telefone celular hoje, menino pequeno com celular. Seria uma ingenuidade o pai ou a mãe achar que ele só brinca com o celular, combinando aquilo, não presta. Então, não se engane. A escola onde se estuda, onde se respeita. Antigamente as coisas eram bem melhores. A minha escola primária, por exemplo, todos os dias os alunos se perfilavam e cantavam um hino pátrio, hino nacional, hino da bandeira, hino da marinha, hino da independência. Sexta-feira era o Senhor do Bonfim. Era o hino de Senhor do Bonfim que se cantava. E não era uma escola religiosa, era uma escola pública. Escola pública. Os pais, então, têm que tomar muito cuidado na educação dos filhos. Com quem andam os filhos? Arranjou um novo amigo. Quem é esse amigo? Pode ser um corruptor. Pode ser. E os pais são responsáveis diante de Deus. A família reza junto. Todos juntos rezarem. Pelo menos se todos se reúnem para rezar o terço, pelo menos juntos. Casar não é juntar. Gente não é bicho. Gente não é bicho. Não é acasalamento, é casamento. Escolher com quem vai se casar, os filhos. A primeira razão de casar, gente, não é a cara do outro, não. Como diziam os antigos, case com a mulher, não com a cara que ela tem. Às vezes a moça vê um homem, acha muito bonito, quero casar com fulano. Achou a única razão necessária, as outras não são. E se ele for preguiçoso, por exemplo? É você que vai carregar a família? Está certo isso? Às vezes acontece. Então esse homem não faz nada. Não faz nada. Ou faz muito pouco.
é preguiçoso. E a mulher começa a trabalhar para sustentar a família, para não passar necessidade em casa. Então, meus irmãos, hoje em dia da Sagrada Família, eu pensei em fazer essas pequenas reflexões sobre a família, porque a Sagrada Família foi uma família modelo. São José era um homem de trabalho manual, principalmente na carpintaria e na marcenaria, mas tudo indica que ele também era pedreiro. Tudo indica que o São José também era pedreiro. Nossa Senhora sabia afiar. Naquele tempo, os tecidos eram feitos em casa. Usava-se o linho, fazia-se o tecido. Aquela túnica que Jesus, por exemplo, estava usando quando foi crucificado, como é que ela é chamada? Túnica inconsútil, isto é, túnica sem costura. Uma veste feita do tamanho certo de Jesus, sem costura nenhuma. Não tinha uma emenda. Quem fez? Nossa Senhora. Nossa Senhora que fez. O José cuidava direitinho da sua responsabilidade de chefe. E quando Jesus foi crescendo, foi também ajudando São José naquele trabalho. O Deus do céu e da terra, trabalho de pedreiro, de carpinteiro, de marceneiro. Imaginem só. E com que harmonia. É interessante que no caso da Sagrada Família, as coisas eram, com relação à dignidade, completamente o contrário, não é? O maior era o filho, que é Deus. O segundo era a mãe. O terceiro era o pai. Pai de criação, pai adotivo. Mas a vida de família não parecia isso não. No Evangelho de hoje se fala que Jesus foi para Nazaré com Nossa Senhora e São José e era submisso, era obediente a São José e a Nossa Senhora. E então os rapazes, as moças, os meninos, as meninas, cuidado, como é que vai a sua obediência? A primeira responsabilidade é de pai e mãe, que mandam e cobram que sejam obedecidos. Mas os filhos também têm grande obrigação, e às vezes se recusam a obedecer. Pecam, não é? Pecam contra o quarto mandamento. Nós sabemos que uma obediência é preciosa a toda classe de gente, mas começa pela família. Então, cada um aproveite para fazer uma revisão de família, marido e mulher que me ouvem, em casa, reservadamente, sem a presença dos filhos, conversem. O que é que a gente está falhando?
Em que é que nós estamos falhando? Rezem antes. Em que é que nós estamos falhando? Façam isso. Ouçam esse meu conselho. Marido e mulher se reúnam separadamente para se examinarem e aceitar de maneira santa que o outro aponte uma falha. Faça um ao outro essa pergunta: que falha você vê em mim que eu preciso corrigir? Tudo está no modo como se fala, não é? O modo como se fala. Você fala com caridade. Uma família bem educada é uma família que trabalha. Um filho que não trabalha não tem direito a nem comer. Nem comer. No mínimo, os trabalhos de casa, no mínimo. Então, essa é a lição de hoje que a Sagrada Família nos apresenta. Ela que é modelo para que nós sigamos. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Jesus, José e Maria, assisti-me na última agonia. Jesus, José e Maria, fazei que eu viva em boa e paz em vossa santa companhia. São José, nosso bom protetor, nós confiamos em Deus. E São José, gente, eu acho que depois de Nossa Senhora é o maior santo da igreja.